Fala galera, Samurai aqui. Hoje vamos retomar agora nossa série de Matrix. O primeiro Matrix é o Land Matrix. O que é um Land? Land, por definição, é colocar força, pressão em algum ponto do espaço, preferencialmente com os pés, e retornar. Dada essa definição, vamos olhar para o Land que a gente eventualmente pratica aqui. É sempre pisa aqui na frente e volta. Esse em geral que a gente mais faz. Tá? Quando a gente pensa em Land, vamos fazer um Land? Tá bom, então faz um Land, a gente vai lá, pisa aqui na frente e volta. E não pensa muito em outras variações. De vez em quando a gente pisa para o lado, pode acontecer. Mas será que esse Land aqui a gente se preocupa em fazer? Não se preocupa em fazer. Então vamos lá, vamos entender aqui. Se a gente tem essa definição, pisar com o nosso drive, colocar alguma pressão em algum lugar do espaço tridimensional e retornar. Pela definição, ela deu uma margem gigantesca aqui pra gente. Porque eu posso, se eu pensar nos três planos, sagital, frontal e transverso, se eu pisar para frente no plano sagital, eu faço o land tradicional, que a gente está muito acostumado a fazer. Mas no plano sagital tem outro espectro, então eu posso pisar atrás, ó. Piso atrás e gero ação também de land. Agora um land completamente diferente. O organismo se equilibra de uma forma diferente do que pisar na frente. Pisar na frente não é igual de pisar atrás. Você pode fazer esse teste aí na sua casa, você vai perceber isso. No plano frontal eu posso ter outras variações. Eu posso pisar para fora, do mesmo lado da perna, ou eu posso pisar do lado oposto da perna. Eu estou usando sempre a perna direita como referência, tá, gente? No plano transverso eu posso fazer mais uma coisa. Eu posso rodar para o mesmo lado da perna, como eu posso rodar para o lado oposto da perna. Então beleza, então o que a gente fez aqui? Cumpriu um pouquinho as bases, cobriu as bases do plano do espaço tridimensional. Eu posso pensar também, então, que se eu tenho, se eu pensar só no plano sagital e frontal, eu tenho essa coordenada aqui do sagital e aqui do frontal. Eu tenho aqui o que a gente chama de diagonais, ó. Eu posso usar também uma combinação desses dois planos. Então eu poderia pisar na diagonal do mesmo lado da perna anterior e na diagonal do lado oposto da perna também anterior. Pensando na diagonal posterior, eu tenho a diagonal do mesmo lado da perna e poderia ter a diagonal do lado oposto da perna. Se a gente for pensar, tá bom, legal, entendi que eu posso fazer outras coisas, mas o que eu ganho com isso? A gente tem um vídeo que eu falo no YouTube lá, qualquer dia eu ponho aí no mentorship aí pra gente dar uma estudada nele, que eu falo assim, seja gentil com o seu corpo, esse é o tema do vídeo. Nesse vídeo, eu vou falar que assim, um dos conceitos da reabilitação, e talvez o conceito que seja mais forte, cara, é reequilibrar o corpo, reharmonizar o corpo, reeducar o corpo. E essa harmonia, esse equilíbrio, ele vai passar por essa relação entre as partes. Então vamos pensar, toda vez que eu pensar land, puta, land é um exercício legal, então eu vou dar land. Toda vez que eu pensar land, eu fizer esse land aqui, ó, nessa configuração aqui do meu corpo, tá? E land, embora eu mudo no plano tridimensional os lands, enquanto o land ele é um princípio, é um conceito, ele é um movimento fundamental, ou seja, land. E land pode ser de várias formas. Então em relação a land, se eu só treinar aqui, eu começo a treinar de uma forma limitada. E ao treinar dessa forma limitada, eu também estou estimulando muito mais este movimento aqui, e esse estímulo eu vou estar dando estímulo proprioceptivo dessa forma. Essa combinação de músculos e articulações que entram nesse movimento é diferente, por exemplo, da que vai fazer esse movimento aqui. Então podemos dizer que em algumas angulações, em algumas configurações, eu estou treinando muito mais aqui do que eu estaria treinando nessa configuração aqui. E aqui tem dois cenários. Por si só, isso aqui já me dá uma ideia de desequilíbrio. Ou seja, quanto mais eu treinar isso, em vez de mais equilibrado e preparado eu estou, mais desequilibrado eu estou. E land na vida real, ele é no espaço tridimensional. Então, eu vou treinar land, porque no tênis tem land, eu fico fazendo isso aqui o tempo inteiro. E aí eu descubro que na hora que o cara vai buscar a bola, ele bate aqui assim. E a hora que ele bate aqui assim, o corpo dele não sabe fazer isso. Está totalmente desequilibrado. E a influência desse land aqui, em vez de ser positiva, agora virou negativa para fazer aquilo ali. Por quê? Porque se eu treinar uma coisa só em detrimento de outras, essa coisa vai ficar bem treinada. Então imagina que estão todas equilibradas e só uma treina, ou seja, uma vai ficando forte e as outras estão ficando no mesmo patamar. Quanto mais eu treino uma, mais distante eu estou, mais desequilibrado eu estou. E se a busca é pelo equilíbrio, estar desequilibrado
já é uma informação bem negativa. Então muitas vezes você vai resolver problema de reabilitação, por exemplo, ou de performance esportiva, que talvez você nem entenda direito as causas, mas você, ao buscar o equilíbrio e buscar simplesmente o equilíbrio a partir de cobrir todas as bases de um movimento, ou seja, gerar um matrix nesse teu movimento, você consegue a reabilitação sem nem exatamente saber onde que era, da onde vinha o desequilíbrio, mas o próprio corpo deu essa resposta. Então, se eu vou ter que treinar para equilibrar, por que não treinar nos 360 graus? Ou pelo menos, já que não dá para treinar nos 360 graus, vamos ser justo que é um pouco maçante, e aí vão entrar outras situações que vão ter um efeito retroativo aqui, mas pelo menos nos 3 planos puros e talvez nos seus híbridos seja uma ideia muito interessante. E aí, é claro, usar as 10 observações do movimento e compor esse matrix de uma forma melhor. Vamos só usar na situação mais básica aqui. A gente pode começar também a explorar mais essa situação e começar a entender, por exemplo, quando a gente quer entender a situação de dia a dia, a gente pode entender onde a gente pode caminhar e se desenrolar desse matrix. Então eu posso, por exemplo, imaginar que eu posso usar um lunge sempre para pegar alguma coisa no chão. Então eu vou lá pegar uma caixa no chão e volto. Vou pensar no plano sagital, eu teria 2 opções de pegar uma caixa no chão, certo? Dar um passo para frente, pegar essa caixa aqui no chão, dar um passo para trás e pegar essa caixa aqui no chão. Pratique isso você e me fala qual delas você se sentiu mais confortável em fazer. Muito provavelmente você vai me responder que ao pegar a caixa na frente foi muito mais fácil, muito mais tranquilo, foi para mim mais comum do que quando eu tive que fazer isso aqui, pegar essa caixa atrás. Então a gente pode considerar que no plano sagital, pela nossa configuração de corpo, pelos nossos objetivos, pela nossa forma de levar a vida, por todo o cenário que está à nossa volta, ir para frente é um lunge muito mais comum do que ir para trás. Então são informações que a gente sempre tem que guardar. Se eu tiver uma caixa do lado, vamos pensar assim, é mais fácil abrir para o lado e pegar a caixa, ou eu pisar cruzado aqui e pegar uma caixa. Faça o teste de você vai concluir que vir para cá é uma forma é mais fácil de fazer, mais natural de fazer do que vir para cá. A mesma coisa se dá se eu tiver que pegar uma caixa com rotação. Então tem uma caixa aqui do meu lado, eu rodo para pegar a caixa. Vamos supor que essa caixa estivesse agora do outro lado, eu rodo para o outro lado para pegar a caixa. Você vai perceber que rodar para o mesmo lado da perna nos é mais natural do que rodar para o lado oposto da perna. Então a gente já pode aqui estabelecer algumas classificações que vão ajudar a gente depois a compor o nosso modelo de treinamento. Então eu posso classificar os lunges, por exemplo, por lunges comuns. Então, lunge para frente, lunge para o mesmo lado e lunge em rotação para o mesmo lado seria o que a gente vai chamar de lunges comuns. Por outro lado, a gente vai entender que lunge para trás, lunge cruzado e lunge em rotação para o lado oposto são os lunges incomuns. São informações que às vezes a gente vai olhar, a gente pode avaliar separado. Então, quando eu vou avaliar alguma pessoa e eu percebo que aqui pode ter uma margem de informação, por que não separar as situações mais comuns e incomuns e classificar e ver como a pessoa resolve esses problemas? Eu posso também usar isso pensando de outra forma. Vamos olhar para o nosso quadril e vamos imaginar, vamos olhar sempre para o quadril da perna de apoio, qual lunge gera abertura do quadril e qual lunge gera fechamento do quadril. Então quando eu piso aqui na frente, por exemplo, eu vou olhar para o meu lado oposto aqui, para a minha perna de apoio, e vou perceber que aqui ela entrou em extensão, ou seja, ela abriu o quadril. Quando eu pisar atrás, eu vou perceber que aqui ele entrou em flexão, ou seja, ele fechou o quadril. Quando eu for para o mesmo lado da perna, eu vou perceber que ele entrou em abdução, ou seja, meu quadril abriu. Quando eu for para o lado oposto, eu vou perceber que ele entrou em adução, então, ou seja, ele fechou. Quando eu rodar para o mesmo lado da perna, eu vou perceber que ele entra em rotação externa, ou seja, ele abriu. Quando eu rodar para o lado oposto da perna, eu percebo que ele entra em rotação interna, ou seja, ele fechou. Olha como a gente já começa a concluir algumas coisas. Se a gente fizer quais são os lunges então que abrem o meu quadril da perna oposta, eu vou perceber que é para frente, para o mesmo lado da perna, para a rotação do mesmo lado da perna. Ou seja, os lunges comuns. O oposto se faz verdadeiro. Quais são os lunges que fecham? Então, para trás, para o lado oposto
em rotação para o lado oposto. São os lands que fecham, são os lands incomuns. Então, toda vez que a gente começar a criar associações, a gente pode começar a ter algumas classificações e começar a responder questionários. Porque lembra que Matrix é alimentar um diagrama, é trabalhar com informações que podem ser combinadas e descombinadas e o corpo tem que responder a todas essas formas de estímulos e de combinações. Então muitas vezes eu consigo, ao criar um padrão, falar, poxa, se o cara tem uma deficiência na adução, será que eu posso estimular ela com determinados lands? Ou eu não quero estimular agora porque o cara acabou de fazer uma cirurgia e a adução é o ponto crítico, será que eu consigo colocar determinados lands que eu impeça que ele estimule, mas continue treinando? E aí, vamos pensar um outro exemplo. Vamos voltar para a nossa perna de apoio aqui. Vamos supor que a pessoa fez uma cirurgia agora no glúteo, por alguma razão, sei lá, e teve um estiramento. Não teve cirurgia não, ela acabou de ter um estiramento no glúteo. Então ela teve um estiramento e ela está em fase de recuperação. Em geral, o que a gente vai fazer? Parar de fazer os treinos, fazer todo o processo de reabilitação e aquele processo mais tradicional, vai pôr gelo, vai fazer anti-inflamatório, vai fazer choquinho, vai fazer infravermelho e a porra toda. E aí 2, 3, 4, 5, 6 meses sem treino. Pensar que você é um jogador de futebol e você vive disso. Por que a gente não pode começar? No dia seguinte a esse estiramento, nós vamos continuar treinando. Nós vamos treinar land em alta velocidade, não sei o quê. Mas ainda que o estiramento dele é no glúteo. Se o estiramento dele é no glúteo ativado tridimensionalmente por 3 formas: flexão, adução e rotação interna. Nós vamos chegar lá, fica tranquilo. Agora, por esse instante, só aceita esse quadro, tá? Flexão de quadril, adução de quadril, rotação interna de quadril. Então, vamos ver o que acontece nesses movimentos, pensando nessa lógica só do funcionamento do glúteo. Olhando para a nossa perna de apoio, se eu pisar aqui na frente, o que eu tenho aqui no meu quadril da perna de apoio? Tem extensão. Então, em relação ao plano sagital, vamos olhar todos os 6 lands, o que a gente tem. Em relação ao plano sagital, aqui eu tenho extensão, aqui eu tenho flexão. Então, na flexão eu ativo o glúteo, na extensão o glúteo está lá só de passagem, não está funcionando. Se eu for pensar no plano frontal, ó, a adução ativa o glúteo, tá? Então, se eu pisar para cá, eu tenho abdução. Abdução no plano, pelo menos no plano sagital, nós estamos beleza aqui, não estamos ativando o glúteo. Já no plano, no land do lado oposto, eu tenho adução. Tendo adução, eu ativo de novo o glúteo agora no plano frontal. No plano transverso, como é que eu ativava o glúteo? Mesmo com rotação interna. Então, se eu rodar para cá, ó, eu tenho rotação externa. Se eu tenho rotação externa, eu não tenho ativação do glúteo. Se eu rodar para cá, eu tenho rotação interna, eu tenho ativação do glúteo. Então, o que eu posso concluir? Que os lands comuns, lembra? Pisar para frente, pisar para o mesmo lado e rodar para o mesmo lado da perna, não ativam o glúteo do lado oposto. Eu posso continuar treinando o land aqui com o meu atleta em alta velocidade, o que seja, e ele não vai sentir nada. Aquele ponto de estiramento não está sendo ativado. Porém, não está sendo ativado muscularmente falando, mas proprioceptivamente falando, está havendo land aqui. E land é um movimento fundamental. Então, não estou ativando o glúteo, mas o land está passando, o land está vivo aqui em mim. Então, o fato de eu entender essas combinações, o fato de eu entender como trabalhar isso, me deu uma margem gigantesca agora de poder brincar com isso. E como é que eu posso começar esse processo de reabilitação? Posso começar esse processo de reabilitação colocando um elemento de cada vez, talvez. Então, eu concluí, por exemplo, que se eu piso na frente, eu tenho extensão. Se eu for olhar, então vamos olhar, pisei na frente, eu tenho extensão. No plano transverso eu tenho rotação externa e no plano frontal eu tenho abdução. Ou seja, pisar para frente, tridimensionalmente falando, é zero de ativação no glúteo. Pisando aqui para o lado, ou seja, vamos fazer um lente comum. No plano sagital eu tenho extensão, no plano frontal eu tenho abdução e no plano transverso eu tenho rotação externa. Ou seja, pisar o land frontal comum é zero de ativação no glúteo. A rotação aqui vai dar a mesma coisa, ela vai dar extensão com abdução e com rotação externa é zero de ativação. Então eu posso praticar isso no dia 1, o cara acabou de se lesionar.
Mas eu posso começar aos poucos, brincar, de dar alguns estímulos que vou começando a migrar do não ativação para ativação total. Quer ver um exemplo? Eu sei que se eu pisar na frente aqui, eu tenho extensão no plano sagital, e ao ter extensão no plano sagital, meu glúteo não está sendo ativado no plano sagital. Então eu posso começar cada vez andando menos para frente e começar o lunge para trás de pouquinho e começar isso aqui. Era uma estratégia. Se eu fosse pensar só nesse lunge aqui para frente e fosse pensar agora em como eu poderia dar a ativação no plano frontal. Como é que o plano frontal se ativa? Por adução. Então, sei lá, eu começo pisando aqui na frente, eu tenho abdução, nada de ativação. Mas à medida que eu vou fechando aqui minha passada, eu começo a incorporar dentro desse movimento adução. Ou seja, quanto mais eu venho para cá agora, mais em adução vai entrando no meu quadril. E o que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar aqui que eu estou usando a adução, que é um movimento que ativa o glúteo no plano frontal, mas eu estou associado a ela com a extensão, que é um movimento que tira ação no plano sagital, ou seja, eu uso a não ação de um plano para facilitar a ação em outro plano, e ao ter essa estratégia, eu dou recursos para o corpo agora operar nesse plano, e talvez eu comece aqui a já fazer minha reabilitação. Eu poderia também pisar para frente, mas pisar com o pé de lado. Quando eu piso com o pé de lado, eu já começo a ter rotação interna aqui, ó. E aí eu estou começando a brincar disso no plano transverso. E essas variações todas poderiam fazer. Se eu piso para o lado, eu tenho extensão aqui do quadril. Mas se eu pisar para o lado um pouquinho mais atrás, eu já começo a ter flexão. E ao ter flexão, eu começo a dar estímulo no glúteo no plano sagital. Porém, eu tenho a facilitação de ter a rotação externa e a abdução para me ajudar com essa flexão. Então eu coloquei um plano dentro, deixando dois planos fora, e eu posso ir migrando depois para dois planos dentro, pensando num fora. Como eu posso fazer? Usando esse mesmo exemplo aqui, ó, eu podia pisar atrás com o pé rodado, ó, eu tenho rotação interna, tenho flexão, porém eu tenho ainda a abdução. Então eu vou compondo isso aqui até que meu músculo me dá condições. Eu fiz um trabalho desse, eu vou mostrar mais na frente, pensando nos adutores. Eu era um atleta de futebol que lesionou o adutor. E em geral, lesão de adutor, estiramento de adutor é para mais de 4 semanas. Em uma semana, ele voltou a jogar. Uma semana. Por quê? Porque ele não parou de treinar. E eu dei o estímulo que o corpo precisava para já começar o processo de reabilitação. E tudo isso é sempre a riqueza de informação que o Matrix te dá. Então, você viu que a gente começou falando de Land Matrix? E eu poderia ter falado assim, olha galera, Land Matrix, ó, piso na frente, piso atrás, explorei tudo que eu podia no plano sagital. Piso para um lado, piso para o outro, explorei tudo que eu podia no plano frontal. Rodo para um lado, rodo para o outro, explorei tudo que eu podia no plano transverso. Mas eu parei aqui para questionar e vou falar, eu não tenho roteiro. Se você olhar aqui, você vai ver que não tem roteiro nenhum. Eu só parei para pensar como que eu poderia agora oferecer para você explorar mais esses lands. Isso que eu estou pensando só em land. Se eu pensar em colocar o braço no jogo aqui, meu Deus do céu, a exploração começa a ficar infinita. E eu começo a brincar com muitas coisas aqui. E nós vamos chegar lá na frente. Para encerrar, eu sei que deve ter uma interrogação desse tamanho agora aí. Ela faz parte. Acredite em mim que ela faz parte. Isso uma hora vai clarear. Esses conceitos eles vão ser, a gente vai trazer ele para cá o tempo inteiro. E aí, tanto a gente repetir esses conceitos, daqui a pouco você vai entender. Então, esse é um vídeo que você pode ver daqui 10 semanas. Volta a assistir esse vídeo de novo. Você vai ver que você vai entender mais elementos aqui que são extremamente valiosos e importantes nesse processo tridimensional de reabilitação e de preparação e performance. Valeu? Semana que vem mais um Matrix. Não sei ainda qual vai ser. Eu trago para vocês semana que vem, é surpresa. Na verdade, eu sei, mas não vou falar. Por hoje, Land Matrix. Podemos fazer mais por um land. Por hora, vamos pensar como eu poderia continuar treinando um atleta que acabou de sofrer um estiramento no glúteo. Imagina para o futebol, com aquelas cifras milionárias, qual o valor disso? Valeu? Te vejo na próxima aula, um grande abraço.